eu saí com um senso de débito com vocês na última aula. Nós estávamos falando sobre os 4 ou os 3 relacionamentos que o homem deve ter para com Deus. Então nós falamos um pouquinho sobre, era para ter falado, né, mandato cultural, social e espiritual. Só que nós não falamos, porque ficamos só no mandato cultural. E eu percebi, em dado momento da aula, que era melhor eu deixar vocês falarem, ouvir as dúvidas de vocês, até porque não dava tempo de responder todas elas, essa primeira questão, e a segunda é que não tinha resposta para algumas. Então a gente tem que ser sincero, aquilo que você sabe responder, você responde. Aquilo que você não sabe responder, você fala assim, espera aí, eu preciso amadurecer um pouco mais, ler um pouco mais a esse respeito, e trazer uma resposta um pouco mais precisa. Então eu precisei fazer isso, até porque eu percebi que em algum momento da aula eu talvez não respondi adequadamente algumas questões. Então sejamos honestos e voltamos. Então por causa disso eu estou voltando naquela aula a fim de fechar algumas lacunas que ficaram abertas ainda. Além do mais, tentar responder algumas perguntas que foram feitas naquela ocasião, sobretudo depois da aula. A Alessandra me procurou depois e me fez uma pergunta e me colocou na parede, porque eu falei, Alessandra, eu vou precisar ler um pouco sobre isso. Eu ainda, por mais que eu tinha um conceito na minha cabeça, talvez eu não conseguia expressar esse conceito. E a pergunta dela foi assim, pastor, lembra que nós estávamos falando, eu vou revisar isso, nós estávamos falando, talvez você não veio na última aula, eu vou dar uma revisada e depois a gente vai entrar nas questões que ficaram em aberto. Mas a pergunta dela foi assim, nós estávamos falando da relação do mandato cultural, que Deus chamou o homem para se relacionar com o mundo criado. Né? Essa foi a última temática. Então Deus deu um mandato ao homem para que esse homem pudesse se relacionar com aquilo que ele criou, relacionar com uma cultura. Né? Então nós estávamos falando em termos de aplicação de que a igreja deve se relacionar com o mundo criado. Aí ela me perguntou assim depois, pastor, esse relacionamento tem que ser da igreja, instituição, igreja, instituição, ou a igreja, os indivíduos? Entenderam? A igreja, instituição, ou a igreja como indivíduos? Eu digo assim, por mais que na minha concepção, igreja é a comunidade de indivíduos, mas eu não consegui explicar isso naquela minha fala. Voltamos agora, e nós vamos deter um pouco mais nesse assunto hoje. Quem deve relacionar com o mundo criado, a instituição a igreja, ou o indivíduo, ou o grupo de indivíduos que faz a igreja? Tá? Então, eu tive que assistir algumas palestras a fim de entender um pouco mais esse assunto e ler, inclusive, esse livro aqui, que ela falou que leu alguma coisa nesse livro, e eu li e estou trazendo algumas informações pautadas nele. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que nós começamos a falar na última semana. Nós começamos a falar a respeito do mandato cultural. Vocês lembram o que é o mandato cultural? Vamos lá, vamos em Gênesis, vamos dar uma recapitulada nesse primeiro momento. Principalmente para aqueles que não tiveram aqui, para não ficar boiando. Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1, 28 e outra pessoa em Gênesis 2, 15. Vamos lá, quem achou, lê para nós aí. Ok, há uma ordem aí feita a quem? Quem que era o homem na ocasião? Ok. Então, qual que é a ordem que Deus dá a Adão? Deus cria todas as coisas, correto? E agora Deus vira para Adão
como a criatura superior a todas as criaturas, porque o homem é um ser criado e ele é criado superior a qualquer outra criatura. Por isso que o homem não é um ser, não é um animal racional, já vimos isso. Deus vira para Adão e fala assim: olha, agora eu vou colocar você no jardim, você vai cultivar o jardim, você vai trabalhar no jardim e trabalhar o jardim, você vai dar nome a todos os animais e espécie, você vai ser o regente ou gerente do jardim, você vai se relacionar com o cosmos, você vai se relacionar com aquilo que eu criei. Essa é a sua função. Vai. Ok? Gênesis 2,15 complementa esse conceito aí. Alguém achou para nós ler? Amou Deus o homem, e por amar o homem, o que Deus faz? Hã? Deus o coloca no jardim, qual que é a palavra aí? Para o cultivar e guardar. O homem trabalhava no jardim, cuidando, se relacionando com aquilo que Deus criou. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Então, quando a gente morrer, e quando você for para o céu, não, aqui já é aquilo que desconstrói aquele conceito de que lá no céu você vai ficar lá ouvindo o anjo Gabriel tocando a harpa e você deitar debaixo de uma árvore. Não, você não vai. Você vai ir para o céu e você vai trabalhar no céu. Lembre-se que o céu, na verdade, nós estamos num processo de redenção. Que processo de redenção é esse? É voltar. Alguns teólogos vão falar que esse não é o conceito, mas para a gente entender melhor, Jesus está num processo de restaurar todas as coisas e restaurar o mundo criado. Ele vai voltar e vai restaurar o mundo criado de forma a ser como no início era. Se no início o homem trabalhava no jardim, por uma questão de criação, Deus criou o homem para trabalhar no jardim, Deus nos criou também para que na eternidade nós voltemos a trabalhar como Adão trabalhava. Lógico que, quando você fala assim, meu Deus do céu, agora que eu estou tentando aposentar, o pastor fala que quando eu morrer eu vou continuar trabalhando, agora que eu estou tentando aposentar, tá, mas você não vai trabalhar e ter o peso do trabalho que você tem aqui, porque o peso do trabalho veio por causa da queda. O homem trabalhava no jardim, ele não tinha nenhum enfado, ele não tinha nenhum cansaço, ele não tinha nenhuma injúria do trabalho. Mas Gênesis 3 acontece, o pecado vem no mundo e afeta todas as coisas e até a forma que a gente trabalha. Eu não sei onde que eu estava, fecho parênteses. Então, qual é o mandato cultural, gente? Se nós terminarmos a aula, você saber isso, para mim já está bom. Mandato cultural é o fato de Deus ter criado Adão e ter o colocado no jardim para cultivar o jardim, para se relacionar com o mundo criado. Ponto. Isso é mandato cultural. Esse mandato se estende à igreja? Sim ou não? Sim. Ora, se Adão é um ser cultural, ele era o nosso representante. Você é um ser cultural. Eu até falei sobre isso na última aula. Nós somos seres culturais. Nós fomos colocados dentro de uma cultura para se relacionar com essa cultura. E algumas pessoas conseguem melhor se relacionar com a cultura do que outra pessoa. Eu até falei aqui, deixa eu dar o último exemplo. Pega um escocês, okay? Um escocês, e traz ele para o Brasil, ele já vai sentir. Questão cultural. Ele está lá, ele vem para a América, tá? Então ele vai sentir. Aí você vai traz esse escocês para cultuar aqui no estado de Goiás. Ele vai sentir mais ainda. Questão cultural. Se você traz ele para o interior, Rio Verde, ele não vai sentir mais. E se você traz ele para a segunda igreja, ele vai sentir mais um pouquinho. Se ele tiver de saia e tocando aqueles trem lá. Então o que acontece? Por que isso acontece? Porque nós somos seres culturais. Deus nos colocou dentro de cultura.
dentro de uma cultura para que a gente se relacione com ela. Só que algumas culturas nós temos mais dificuldade de se relacionar com ela. O fato é, você é um ser cultural. Você foi criado para se relacionar com o mundo criado. Então, você lembra na sua infância, na minha foi assim. Tinha aquela coisa assim, olha, a igreja não tem que lidar com as coisas do mundo, não. Não sei se você ouviu isso do seu pastor. Bem, cuidado. O crente não tem que ir lá para o mundo, não. Talvez eu sei o que as pessoas queriam dizer com isso. Mas talvez esse não é o ensino bíblico corretamente falando. Porque a Bíblia está dizendo assim, pelo contrário. Deus criou o ser humano e o colocou no mundo, não para que ele seja influenciado pelo mundo, mas para que ele se relacione com o mundo e seja um agente de redenção do mundo caído. Eu até falei com vocês Gente, qualquer dúvida vai me parando. Só uma introdução aqui para a gente entrar no ponto mesmo. Eu falei num culto desse à noite, numa dessas pregações em Eclesiastes, que Deus colocou o crente em determinada esfera da sociedade. Não sei se vocês lembram. Deus criou você e te deu uma vocação, que é diferente da minha. E te deu condições para que você aperfeiçoasse a sua vocação. Talvez um curso, uma faculdade ou a experiência de vida. Você qualificou a sua vocação e agora Deus te coloca em determinados lugares, setores da sociedade. Seja no trabalho, seja no estudo, etc. Deus te coloca lá. Para que Deus te coloca lá? Não apenas para você ganhar dinheiro. Deus te coloca lá para que você pudesse fazer parte do plano maior que Ele está fazendo. Ele está fazendo um plano de redenção, Ele está redimindo todas as coisas. E Ele está redimindo e Ele usa o seu povo nesse processo de redenção. Então Ele te coloca lá onde você está, para que você seja um agente de redenção lá. Tá? Para que você faça o mundo menos desgraçado lá. Eu até estava falando isso com a Josi, quando ela vai trabalhar. Olha, Deus está colocando você aí onde você está, para tirar as suas fotos, para trabalhar, para você fazer o mundo menos desgraçado. Porque o mundo já é desgraçado, por causa da desgraça do pecado. O crente está lá para fazer o mundo menos. Então, beleza, gente? Mandato cultural é isso. Alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Você já sabe explicar para alguém que te pergunte o que é um mandato cultural? Se você sabe explicar é porque você deu conta, então você pegou o negócio. Vamos lá, vamos passar para outra parte aqui para a gente tentar entender aqui a questão. Antes de entrar naquela questão de forma mais pontual aqui, eu fico pensando aqui em outra coisa ainda. Já que nós somos seres culturais, como devemos relacionar com a cultura? Eu acho que isso aí deve ser um módulo aqui. E eu quero voltar a isso talvez no próximo semestre. Já que nós somos seres culturais e precisamos estar na cultura, quando eu falo cultura, eu vou falar aqui que é cultura mais um pouco, está na sociedade, está inserido na sociedade, de que forma devemos fazer isso? Não vou responder isso agora, porque não tem tempo. Segunda coisa, qual é o papel da igreja? Né? Eu fico pensando assim, o papel da igreja, eu vou voltar nisso na conclusão, mas o papel da igreja é treinar os crentes teologicamente, biblicamente, para que eles consigam exercer o seu papel lá fora. Esse é o papel. E aí eu estava até questionando isso. Por que nós não temos nas igrejas, estou falando no âmbito maior, centros de treinamento? Por exemplo, um jovem quer se tornar um político. A gente já fala assim, ixi, mexe com isso não, porque política é do cão. Quem disse isso? Segundo o mandato cultural, não, você pode se relacionar com a cultura, a política está na cultura. Mas nós não temos, pelo menos eu não conheço, talvez um movimento evangélico, e aí eu bato de uma cosmovisão reformada, que treine
jovens que tenha potencial de ser um político. Eu não conheço, estou falando que não que não existe. Se você conhece, me fala. Eu ainda não sei, ainda um movimento, uma escola cristã que vá formar futuros políticos. Os caras vão entrar lá já com a formação política, uma cosmovisão reformada, para quando ele assumir um cargo político, ele já sabe exercer aquilo por uma visão bíblica. Eu não conheço ainda. E tantas outras funções. Então, acho que a igreja poderia se atentar um pouco, porque a função dela é treinar pessoas para que essas pessoas individualmente agora estejam na sociedade e façam diferença lá. E aí? Está vendo que eu gosto muito disso, porque eu acho que a ação da igreja, ou as ações que a igreja tem, ela deve sair da própria Bíblia. Então aqui nós já temos uma ação que ela sai da Bíblia. Por que não temos um centro de treinamento para pessoas que querem fazer isso? Talvez uma ideia para as próximas gerações. Beleza? Agora vamos lá. Vamos para a pergunta lá que foi levantada e a gente vai agora debater um pouco. E eu preciso ouvir vocês a um certo momento para depois responder, para não sair daqui só com as dúvidas. Já que nós temos um chamado cultural de se relacionar com uma cultura, isso aí já vimos agora, a pergunta é: quem é que deve se relacionar com a cultura? A igreja como instituição ou a igreja como indivíduos? O que vocês acham? Deixa eu ouvir um pouco vocês enquanto eu tomo água aqui. Quem deve se relacionar com a cultura? A igreja instituição, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja assembleia, ou a igreja como indivíduos? Vamos lá. Tá, deixa eu complementar. Ótimo, deixa eu tentar complementar minha pergunta, talvez para não ficar ainda como na última aula. Quando eu falo instituição, é um exemplo seguinte. A igreja como instituição deve se relacionar com a política local? Talvez isso fique mais claro, não é? Quando eu falo a igreja, instituição, deve se relacionar, por exemplo, com as questões sociais da cidade? E aí, gente? Ou é a igreja como indivíduo? Hã? E aí, Isaías? Ambos? Certo. Sim. Ok? O que mais? Sim, Léo. Ah,
Irmãos, essa discussão ela é saudável e eu não sabia da dimensão que ela tinha. Então, essa semana, pesquisando, ouvindo algumas referências nesse assunto e lendo, eu vi que ela é uma discussão mais ampla do que a gente acha. Eu pensei que não, mas é uma discussão bem ampla. E aí eu fiz questão de ouvir 3 referências nesse assunto de igreja e cultura. Tim Keller, eles tiveram um painel, está na internet depois. Você procura lá, Igreja, Cultura, Tim Keller. O Keller discutindo essa matéria, na mesa com Michael Horton, que é um autor alto nível dentro do ciclo reformado, e o Matt Chandler. 3 caras acima da média discutindo essa matéria. E eu vi que até entre os três referências teológicas, eles tinham algumas discordâncias secundárias, mas tinham a esse respeito. E aí eu fui ler, por indicação da Alessandro, o Martin Lloyd Jones, que escreveu isso aqui, talvez século XVIII, ou até menos, desculpa. O Lloyd Jones ele deve ser de 1900 alguma coisa. Ele já tratava desse assunto lá. Então, assim, eu quero trazer para vocês a minha convicção, e não uma convicção assim que eu acho. É uma convicção que eu me apoiei nesses caras que já estão discutindo essa matéria, para que eu não fique um pouco aqui sem fundamentação. Vamos lá, vamos tentar responder essa questão. A igreja como instituição ou a igreja como indivíduos foi chamada para lidar prioritariamente, eu estou colocando intencionalmente essa palavra, para lidar prioritariamente com as questões culturais. Todos eles estão em comum acordo em dizer que a prioridade da igreja não são as questões culturais, e aí que eu estou colocando questão cultural, eu estou colocando aqui política, direito, artes, ciência, economia, etc. A função da igreja como instituição, prioritariamente, não é lidar com essas coisas. Prioritariamente. Segundo eles, a função prioritária da igreja é pregar o evangelho. Eu vou voltar nisso depois. E eles estão em comum acordo em dizer que, prioritariamente, quem deve estar inserido na sociedade, lidando com essas questões, são os crentes individualmente. Não é a instituição, igreja presbiteriana, que deve estar prioritariamente cuidando de um asilo ou cuidando de uma ação social. Ela pode fazer isso sem problema algum, mas a prioridade dela não é isso. A prioridade dela é fazer o nome de Jesus conhecido, pregar o evangelho. Se fazer isso com a finalidade do evangelho ser conhecido, sem problema. E vamos lá, eu vou fundamentar o que eu estou dizendo nos escritos desses caras. Vamos lá, primeira questão que eu quero trazer aqui é o seguinte: as igrejas, como indivíduos, devem exercer o seu relacionamento com a cultura. Então, os indivíduos da igreja precisam estar lá. E por isso nós precisamos definir termos, gente. Esse foi o grande erro meu. O que é igreja? Ora, quando a gente fala assim, a igreja deve estar lá, sim. Mas de que igreja você está falando? Da igreja instituição? Ou da igreja como os indivíduos salvos por Cristo? Que formam a igreja? Que igreja você está dizendo? Por isso que é a importância de você definir os termos. Que igreja você está falando? Eu estou pensando em igreja, e eu pensei nisso na semana passada, a igreja como a comunidade de santos, de pessoas que foram convertidas e estão espalhados na sociedade. Aí, eu acho que a função de lidar diretamente com as questões da cultura é essa igreja, é a composição dos indivíduos que estão lá. Que estão lá. Então, sim.
Não adianta minha aula não, meu bem. Vamos lá. Então, eu estou pensando que, prioritariamente, os indivíduos, a igreja como indivíduos, devem vir à igreja institucional, receber o treinamento e ir se relacionar com a cultura. Vem, recebe do alimento, são preparados e vão para a cultura. Se não, perceba biblicamente se isso fundamenta. Quando nós voltamos a Gênesis, o mandato cultural em Gênesis foi estabelecido com indivíduo ou com uma instituição? Hã? Quando Deus vira para Adão e fala assim, você individualmente, muito embora não tinha igreja ainda, você vai cuidar individualmente do jardim. A revelação ela é progressiva. Pastor, conseguimos ver esse mesmo conceito no Novo Testamento? Conseguimos. Vamos para Gênesis. Vamos para Mateus 5. Mateus 5,13. Alguém achou, por favor, lê bem alto para nós aí. Tá, vamos tentar olhar um pouquinho esse texto com mais cuidado. Qual é o contexto desse texto de Mateus 5? Jesus está falando para quem aí? Como que você prova isso? Cinco 5:1, lê para nós aí, doutor. Lembra que esse texto, gente, o método de interpretação histórico-gramatical é o melhor. O que é isso? O texto ele é analisado pela gramática e pelo seu contexto. Se você não analisar a gramática e o contexto do texto, você não vai interpretar bem. Esse texto está dentro de um contexto maior. Qual que é o contexto maior desse texto? Pronto, Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Uma comunidade, um grupo de indivíduos. Está dentro de um contexto maior, que é o Sermão do Monte. Jesus sobe na montanha, chama os caras que estão seguindo ele, fala, senta aí que agora eu vou começar a dar algumas dicas para vocês, porque vocês vão. Não é isso. Vocês vão começar o ministério de vocês. Vocês vão se relacionar com o mundo criado, vocês vão lidar com questões culturais e questões do seu tempo. Mas agora eu preciso ensinar vocês sobre essas questões. E uma das coisas que Jesus vai falar é o seguinte, vocês vai comparar os indivíduos ali, os discípulos ao quê? Ao sal. Vocês vão para um mundo que está apodrecendo por causa do pecado, e eles usam o sal ali como uma ferramenta de evitar um pouco a podridão, tem a palavra certa que me faltou. De conservar, exato, de conservar o mundo. Agora a pergunta é, isso aqui é evidências do mandato cultural? Eu penso que sim. Criei vocês, indivíduos, e aqui ele não está falando para a instituição, a igreja ainda, não está falando ainda para a instituição, até porque não tinha igreja como instituição, só vai ter depois lá Atos em diante, cartas de Paulo, etc. Então, Jesus está falando para indivíduos, olha, vão se relacionar com o mundo, mas indivíduos. Então, eu estou ainda com a tese que eu vou ler aqui para vocês do Dr. Martin Lloyd Jones e daqueles outros que eu disse, a respeito de que a igreja deve se relacionar com o mundo, sim. Mas, por favor, prioritariamente, não a igreja como instituição. Eu vou falar dela ainda. Ela pode? Pode. Mas, prioritariamente, são os indivíduos que devem ir e fazer diferença no mundo. A igreja como instituição não vai entrar em lugares que você entra, gente. Aí eu estava vendo esse painel do Tim Keller, ele falando assim, quem deve falar sobre aquecimento global?
A igreja como instituição? Não, prioritariamente. Porque a igreja não foi chamada instituição para falar sobre aquecimento global. Ela foi chamada para falar do evangelho. Eu não posso colocar uma placa aqui na porta, venha que agora nós vamos, pode, né? Nós vamos discutir sobre o aquecimento global. Tá, mas quem vai discutir? Um indivíduo, que é a igreja, faz parte da igreja, um indivíduo, que tenha formação, um cientista que tenha formação, competência para falar do assunto. Não o pastor Juliano como representante de uma instituição. Vocês estão pegando o lance aí, não? Sim, Léo, cuidado com essas dúvidas aí. Tá, beleza. Vamos, nessa segunda parte eu vou falar da igreja como instituição. Talvez a gente volte a esse ponto aí. Para a gente não misturar, então nós precisamos, para estudar esse assunto, ter muito claro o que é a igreja como instituição, o que é uma igreja como indivíduos. Então nós não podemos pensar a igreja só como instituição, embora ela seja. E aí eu vou tratar a igreja de instituição no segundo plano aqui. Diego.
E essa fala sua é importante, porque esse negócio, essa palavra prioridade, ela tem que ser colocada aqui. E talvez nesse segundo momento a gente vai falar sobre a igreja como instituição. Mas a prioridade da igreja como instituição, o Diego falou, não é matar a fome de todos, mas é levar o evangelho que transforma a pessoa. Uma vez a pessoa transformada, a igreja vai ajudar com a fome dele. Mas a prioridade da igreja não é se envolver nas questões sociais, porque senão a igreja pode se tornar uma ONG. Por exemplo, já te dou a palavra, Luciano. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que leva o evangelho redentivo. Ela tem uma escola, ela tem o Mackenzie. Então uma coisa não exclui a outra. A igreja não é o Mackenzie. A igreja prega a palavra do Senhor. E ela tem, de forma paralela, uma instituição de ensino que ela apoia. Mas a igreja não é o Mackenzie não é a igreja. Até porque quem é mackenzista, o Isaías, a esposa, é mackenzista ali. Eu também sou mackenzista, fiz a minha validação lá, um pedacinho, mas ainda peguei. Sim, sim, é. Essa questão ela é importante. É importante essa questão pelo seguinte. Hoje, se a igreja presbiteriana do Brasil vai lá e coloca, pega dinheiro do Mackenzie por alguma coisa, a igreja é penalizada, sim, pesadamente. Então, a gente precisa distinguir essas coisas. O fato de ser igreja não quer dizer que a gente não pode apoiar uma instituição de ensino, de caridade social. Pode, mas isso não é a prioridade. Se isso for, eu penso, para mim agora, como ministro do Evangelho, por que não trazemos, talvez, sei lá, o que nós podemos trazer? Uma creche para cá? Eu não vejo problema, a não ser que tenha um grupo de pessoas que vá cuidar dessa creche. Nós vamos apoiar tal. Agora, eu, como ministro do Evangelho, não vou abrir mão das minhas atribuições de pregador do Evangelho, ok? De me preparar para falar do Evangelho que redime o ser humano, para me tornar um administrador de... Não vou, porque essa não é a minha prioridade. A minha prioridade como pastor e como um líder da igreja é falar do Evangelho, ok? Por isso que os indivíduos, outros indivíduos, precisam estar aqui, talvez para cuidar da creche. Doutor Luciano, tira a máscara, meu filho, para eu te ouvir melhor.
Obrigado, porque você está ajudando a responder a pergunta do Léo, que eu não estava. E eu acho que a igreja como instituição, ela não vai conseguir entrar em todas as esferas culturais como a igreja indivíduo consegue. Entendeu? Sim, Léo. Doutor Luciano, já ouve a dúvida do Léo aí que você. Vamos lá, aí, nós estamos aqui para isso. Ah, coitado do São Paulo. Aí que está a questão, Léo. Deixa eu pegar essa fala sua, é importante. Pronto, você respondeu a dúvida que você tem. Porque. Gente, esse negócio não existia nem lá na Bíblia, não, tá? Rapadura é bom. Ótimo, então deixa eu responder, pegar a sua, depois do Marcelo ali a bola. Você respondeu o seu questionamento. Nós não podemos demonizar todo projeto de ação social, por favor, porque a gente fica naquele negócio assim, projeto social é progressismo, é dos pastores. Não, não é isso. É um outro extremo. Eu acho que nós podemos utilizar da ação social para um fim maior, para um fim para a qual a igreja foi chamada, a propagação do evangelho. A função, o projeto social em si, ele não é redentivo. Você vai matar a fome da pessoa, vai dar teto para a pessoa, mas ela precisa de algo muito mais do que isso. Ela precisa de redenção. Agora, eu também estaria manco se eu chegar para uma ação social e visar só o espiritual. A pessoa tem fome, ela precisa de comer. Exato, sem obra. O Tiago vai confrontar essa questão. Então, são duas coisas que devem caminhar juntos. A ação social em si, a ação social ela deve ser um instrumento pela qual o evangelho vai atingir aquelas pessoas, elas vão ouvir do evangelho e serão salvas segundo a graça de Deus. Sim, depois o Marcelo e a Júlia. E, gente, deixa eu terminar minha aula, pelo amor de Deus. Gente, vamos passar. Se não chegar aqui, eu vou terminar minha aula. Se chegar aqui e minha aula tiver 11h30 da manhã e não ter terminado, a culpa é dos 6. Marcelo, Josi, Kézia.
Sim. Uhum. Gente, mas não é a questão. Eu vou dar para a Josi aqui, depois para a Kézia. Mas a questão, o problema é que vocês estão pensando que uma coisa anula a outra. Não é. Uma coisa não anula a outra. Por exemplo, os missionários vieram. Ótimo. Mas o pessoal vinha lá dos Estados Unidos, os missionários lá, do PCA ou da outra lá. Eles vinham para cá, plantavam, colocavam aqui um hospital. Passado um tempo, o que eles construíam? Uma igreja. Porque eles sabiam que a ação social não pode ser igreja. Ok? Então eles não paravam só com isso. Eles construíam porque a finalidade deles era a igreja, era o evangelho. O hospital era uma porta de entrada, como é feito com os missionários da PMT. Amor, você pode falar o tempo que você quiser. Como sempre, sempre participando bem. Ai.
Isso é uma missionária mesmo, raiz, menino. Que isso? Então vai. Se chegar 11 horas aqui, o povo vai reclamar de mim. Falta 10 minutos, gente. Eu tenho que concluir, cara. Certo. Mão na massa. Da Igreja Cristã do Brasil. Da Nacional. Irmãos, vamos lá. Eu preciso completar aqui. Eu entendo que tudo isso é uma questão mais de aplicação. Então, as aplicações do conceito, tem vários tipos de aplicações. E como é que nós podemos aplicar isso na prática? E assim, nós podemos voltar a pensar em aplicações. Como, a partir desse conceito aqui, como que nós podemos aplicar isso na prática? Aí tem vários projetos. Pode fazer esse projeto para fazer outro. Elaine? Exato. Exato, porque esse é o ponto, eu acho que você fechou muito bem, Elaine. Porque a gente fica esperando muito, talvez. Eu sei que tem algumas igrejas, e eu concordo com a Kézia, que tem uma liderança com a mentalidade totalmente extrema a isso. Eu não descarto isso. Agora, precisamos entender também que, se a função é do indivíduo, gente, vocês que estão inseridos em cada ponto da sociedade têm muito mais conhecimento da necessidade da sociedade do que o pastor, a instituição. Então a gente fica esperando assim, a igreja não faz nada, a igreja não faz nada. E a gente coloca um peso sobre a instituição que não é da instituição, é de vocês. Pois é, mas da onde nasce, Léo, essa observação? É do indivíduo que traz para a instituição. É o indivíduo que vê, né? Você fala, ó, aqui eu não entro, eu preciso da instituição. Aí a instituição entra. Mas se a gente desprezar o indivíduo e colocar toda a conta sobre a instituição não pode carregar essa culpa. Vamos lá. Não vou mais falar do Lloyd Jones, não, porque ele... Vai lá. Ele fala assim eu estou sugerindo, falando sobre que essa questão é do indivíduo, que o crente deve atuar como sal da terra em um sentido muito mais individual. O crente tem que atuar como sal da terra, mas no sentido individual, não como instituição. Ele diz, ele age dessa forma através da sua vida como indivíduo e através do seu caráter, simplesmente por ser homem que ele é, em cada esfera na qual ele se encontre. O que ele está dizendo? É o indivíduo com seu caráter cristão, com seu treinamento cristão, que está inserido dentro de uma esfera da sociedade que vai se relacionar com a sociedade.
há uma necessidade encontrada que ele não consegue suprir e que ele precisa de um suporte da instituição, ótimo. Beleza, a instituição entra. Mas tem que ser o indivíduo. De um respaldo. De um respaldo. Então vamos passar para a segunda coisa aqui para a gente terminar. A igreja, então a primeira questão é que o indivíduo, ele tem prioritariamente essa questão de se relacionar com o mundo, deve ser ou partir do indivíduo para a instituição, não da instituição para o indivíduo. Por quê, pastor? Agora eu termino com a segunda coisa, que eu deveria gastar tempo e não vou conseguir. Por quê? A função da igreja, prioritariamente, não é, já falamos sobre isso, questões, se envolver com as questões sociais. Pode secundariamente, mas não é prioritariamente, porque a função prioritária dela é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela pode responder biblicamente às questões da cultura, nas nossas aulas, nas nossas pregações, dar o suporte, ter uma escola, não está anulado isso. Só que a prioridade entre ter uma escola e gastar toda a sua energia, toda a sua receita, etc. e tal, para isso, ao invés de gastar tudo isso para ser igreja e pregar o evangelho, a prioridade dela é essa aqui. É pregar o evangelho. Se ela pode ter uma escola com profissionais, talvez cristãos, que assume e a igreja dá um suporte, ok, sem problema. Mas ela não pode deixar de ser igreja para virar escola. Se a igreja tem uma creche, pode sustentar uma creche nas suas dependências, dar o suporte, etc. e tal, beleza. Mas a função dela não é deixar de ser igreja para virar creche. Porque senão a igreja deixa de ser igreja e vira ONG. Nós deixamos de pregar o evangelho, de falar da redenção, para apenas ajudar o cara a encher a barriga. E essas coisas são complementares, gente. E aí o Lloyd Jones fala o seguinte, olha só que ele termino com ele. Tem mais coisa aqui. Presta atenção, eu vou sentar aqui. Eu termino com ele e trazendo uma aplicação só. Ele diz assim, ainda comentando sobre o texto de Mateus 5, Sal da Terra. Ele diz, a tarefa primária da igreja consiste em evangelizar e pregar o evangelho. Olha só o termo que ele usa. A tarefa primária da igreja consiste em evangelizar e pregar o evangelho. Consideremos a questão pelo seguinte prisma. Olha só o exemplo que ele dá. Esse cara já é antigo e olha o exemplo que ele dá. Se a igreja cristã de nossos dias desperdiça quase todo o seu tempo denunciando o comunismo, parece-me que o principal resultado disso é que os comunistas não se inclinarão para dar ouvidos à pregação do evangelho. Ele está dizendo, não é a função da igreja ficar batendo em comunista, é falar do evangelho. Ele vai mais. Se a igreja fica sempre a denunciar algum segmento particular da sociedade, ela estará fechando as portas da evangelização àquele segmento. Todavia, se adotarmos o ponto de vista do Novo Testamento sobre essas questões, teremos de acreditar que os comunistas também têm uma alma que precisa ser salva, exatamente como a alma de qualquer outro indivíduo. Então, por ser um pregador do evangelho e representante da igreja, o meu dever, ele está falando como pastor, o meu dever é evangelizar a todas as variedades de classes de homens e mulheres. Evangelizar. Posso lidar com questões sociais? Não vejo problema. Mas entre fazer isso e falar do evangelho, eu como ministro do evangelho eu prego. Eu não fui chamado prioritariamente para ser um cientista político ou qualquer coisa do gênero. Eu fui chamado para pregar. Se na minha pregação eu tocar nesses pontos, eu preciso estar preparado, porque na pregação eu vou precisar confrontar essas coisas. Eu preciso ler sobre, eu preciso estudar sobre, mas eu não estudo sobre, ou falo sobre como a minha prioridade. Até a Elisa me perguntou, pastor, você vai querer ser professor de faculdade? Eu falo, não. Eu sou pastor. Por que você está estudando outras coisas? Porque eu preciso conhecer o que as pessoas pensam para eu confrontar com o evangelho. Eu sou um pregador. Deus me chamou para pregar. Então, gente, termino dizendo assim, qual é o papel da igreja, então, diante desse cenário? Eu acho que algumas coisas. Primeiro, treinar pessoas.
a função da igreja é treinar pessoas. Foi isso que Jesus fez. Botou os discípulos lá no monte lá e começou a ensinar eles. Vocês vão? Vão. Nós vamos. Agora deixa eu ensinar vocês antes de ir. Treinou e depois enviou. Então nós temos que fomentar ensino aqui na igreja. Treinar as novas gerações. Gente, eu fico impressionado. Eu viajo eu conheço muitas igrejas. Eu vou falar uma coisa para vocês. E aqui é um desabafo pastoral. Eu não conheço muitas igrejas que têm tanto potencial individual como a segunda igreja. Pessoas qualificadas em suas áreas, como a segunda igreja. E aí eu vou desafiar você. Por que você não propõe a jovens, adolescentes, a ensinar esses meninos a área que você domina? A fazer trabalhos de treinamento, pegar aí e falar, olha, eu sou um bom administrador. Ensinar um jovem que não sabe lidar com dinheiro, falar assim, cara, é assim, a administração funciona assim. Ou qualquer outra área da educação, etc. e tal. Então, nós somos um corpo que deve estar usando as suas vocações para treinar outros. Para treinar outros. E aí tem agrônomo, tem gente, nós temos aqui. É só botar a cabeça, pensar como que eu posso servir a igreja dentro da vocação que Deus me deu e me deu condições de me preparar para isso. Treinar pessoas e enviar. Treina e envia. Aí essas pessoas treinadas lidarão com uma cultura e farão diferença lá. O problema é que elas vão sem preparo, aí a cultura engole elas. E o Martin Lloyd Jones termina dizendo assim, e aqui eu não posso deixar de ler esse aqui, é o último. E aí ele dá uma pancada ferrenha agora aqui, viu, dona missionária? Qual que é o problema, então? Olha só o que ele diz. A principal dificuldade, ele está dizendo, a principal dificuldade de relacionamento com a cultura aí dos indivíduos, é que há um número por demais reduzido de pessoas verdadeiramente convertidas. E que aquelas que são crentes não exibem as qualidades que a simboliza pelo sal com a intensidade suficiente. Ele está dizendo, o grande problema é que pessoas tidas crentes cristãs vão relacionar com o mundo, mas elas nunca passaram pela nova conversão, pelo novo nascimento. Por isso que não há diferença lá. A igreja não faz diferença. Vão voltar lá à estaca zero. A pergunta é, essas pessoas são convertidas? Essas pessoas passaram pela experiência do novo nascimento? Essa é a pergunta. Deus abençoe, gente, até a noite, se Deus quiser.